Você já percebeu que algumas pessoas começam a perder a saúde lentamente, sem nem notar? Elas continuam vivendo normalmente, caminhando, trabalhando, cuidando da família, enquanto algo silencioso vai destruindo o corpo por dentro. E o mais assustador é que muitas delas só descobrem tarde demais. Hoje eu preciso fazer um alerta muito sério para você que já passou dos 50, dos 60 anos e quer continuar vivendo com dignidade, força e independência. Existe um veneno moderno que está atacando os rins de milhões de pessoas, silenciosamente. E não, eu não estou falando apenas de álcool ou cigarro. Estou falando de algo muito mais comum, mais presente e muito mais perigoso do que a maioria imagina. Algo que está dentro das casas, das cozinhas, das refeições rápidas e até da rotina aparentemente normal de muitos idosos. E, infelizmente, muita gente consome isso todos os dias, sem perceber o estrago que está causando. Os rins são órgãos silenciosos. Diferente do coração, eles raramente gritam. Eles vão sofrendo devagar, perdendo força móvel aos poucos, até que um dia o corpo começa a entrar em colapso. E quando os sintomas aparecem de verdade, às vezes, boa parte da função renal já foi perdida. É exatamente por isso que esse vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida. Hoje, você vai descobrir qual é o pior inimigo silencioso dos rins, segundo especialistas. Vai entender os sinais que quase ninguém percebe no começo. Também vou mostrar hábitos extremamente comuns que aceleram o desgaste renal sem que a pessoa perceba. E no final deste vídeo, você vai entender o que ainda pode fazer para proteger seus rins e viver muitos anos com mais saúde. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir algo importante. Se você deseja envelhecer com mais qualidade de vida, mais autonomia e mais segurança, se inscreva agora no canal Dr. Alexandre Martins Virice, o amigo dos idosos. Todos os dias, nós trazemos conteúdos simples, humanos e profundos, para ajudar pessoas reais a cuidarem da própria saúde. E deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outros idosos que talvez estejam sofrendo em silêncio neste momento. Agora eu quero que você participe comigo. Escreva nos comentários a seguinte frase: Eu vou cuidar melhor da minha saúde. Parece simples, mas palavras têm poder. Quando você escreve isso, você está assumindo um compromisso com sua própria vida. E talvez hoje seja exatamente o dia em que tudo começa a mudar para você. Muitas pessoas acreditam que o pior inimigo dos rins é apenas o excesso de sal. Outras pensam que somente bebidas alcoólicas causam danos renais. Mas os nefrologistas estão cada vez mais preocupados com outro problema extremamente comum: o excesso de açúcar. Sim, aquilo que parece inofensivo pode estar destruindo lentamente um dos órgãos mais importantes do seu corpo. O açúcar em excesso inflama os vasos sanguíneos mais delicados do organismo, e os rins dependem justamente desses pequenos vasos para filtrar o sangue corretamente. Imagine 2 filtros trabalhando sem parar, 24 horas por dia, tentando limpar tudo aquilo que o corpo não precisa. Agora imagine esses filtros sendo atacados constantemente, todos os dias, durante anos. É isso que acontece quando o açúcar sobe de forma contínua. E sabe qual é o maior perigo? Muitas pessoas não sentem absolutamente nada no começo. Elas continuam vivendo normalmente enquanto os rins vão ficando sobrecarregados. Às vezes o único sinal é um cansaço estranho, uma pressão difícil de controlar, ou um leve inchaço nos pés. E por parecer algo normal da idade, muita gente simplesmente ignora. O diabetes silencioso se tornou uma verdadeira epidemia entre pessoas acima dos 60 anos. Milhões convivem com taxas altas de glicose sem nem desconfiar. E um dos primeiros órgãos a sofrer é justamente o rim. O açúcar elevado vai endurecendo os vasos, inflamando estruturas internas
e reduzindo lentamente a capacidade de filtração do organismo. Tudo isso acontece sem dor, sem alarde e sem aviso claro. Talvez você conheça alguém que começou apenas tomando remédios para controlar a glicose. Depois vieram os problemas de pressão. Em seguida apareceu a retenção de líquidos e anos depois essa pessoa acabou dependendo de máquinas para sobreviver. O mais triste é que muitos desses casos poderiam ter sido evitados com informação e prevenção no momento certo. Os rins fazem muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Eles ajudam a controlar a pressão arterial, equilibram líquidos, eliminam toxinas e participam até da produção de sangue. Quando os rins adoecem, o corpo inteiro sofre junto. A energia diminui, o inchaço aumenta e até o coração começa a ser afetado. Por isso, cuidar dos rins é proteger todo o organismo. Existe outro hábito extremamente perigoso que milhões de idosos praticam sem imaginar as consequências: o uso excessivo de anti-inflamatórios. Muitas pessoas tomam remédios para dores nas costas, joelhos ou articulações quase todos os dias. E embora eles tragam alívio momentâneo, alguns medicamentos podem reduzir a circulação sanguínea dos rins. Com o passar do tempo, isso pode causar danos profundos. O mais doloroso é que muita gente faz isso tentando apenas continuar vivendo normalmente. Querem conseguir caminhar, dormir ou suportar dores crônicas, mas sem perceber, acabam colocando um órgão vital em risco. E como os rins não costumam doer no início, o problema cresce silenciosamente. Quando os exames mostram alteração, o susto já costuma ser grande. Outro sinal extremamente ignorado é a espuma excessiva na urina. Muitas pessoas acham que isso é normal ou não dão importância, mas em alguns casos, esse pode ser um aviso importante de que os rins estão perdendo proteína. E quando isso acontece, significa que o sistema de filtração já está sofrendo. É um detalhe simples que merece atenção. O inchaço nos pés e tornozelos também precisa ser observado com cuidado, principalmente quando ele aparece no final do dia ou piora com frequência. Isso pode indicar retenção de líquidos causada por dificuldades no funcionamento renal e, infelizmente, muitos idosos passam meses convivendo com esses sintomas sem procurar ajuda. O corpo avisa, mas nem sempre as pessoas escutam. E existe algo ainda mais preocupante. Muitas pessoas acreditam que problemas renais sempre causam dor intensa, mas a verdade é que a doença renal crônica costuma avançar silenciosamente. Ela vai roubando energia, disposição e saúde aos poucos. Tudo acontece lentamente, como uma vela que vai apagando sem ninguém perceber. E justamente por isso a prevenção é tão importante. Os médicos estão observando um aumento assustador de problemas renais, ligados aos alimentos ultraprocessados. Embutidos, salgadinhos, macarrão instantâneo, refrigerantes e alimentos congelados estão carregados de substâncias inflamatórias. O excesso de sódio e açúcar sobrecarrega profundamente os rins. E o problema é que muitos idosos cresceram acreditando que esses alimentos eram inofensivos. A pressão alta também é uma das maiores inimigas dos rins. Quando a pressão permanece elevada por muito tempo, ela danifica os pequenos vasos responsáveis pela filtragem do sangue. É como se a força exagerada do sangue fosse destruindo lentamente estruturas delicadas dentro do organismo. E muitas pessoas convivem anos com pressão descontrolada sem imaginar o estrago interno. Talvez neste momento você esteja pensando: mas eu me sinto bem. E eu preciso ser sincero com você. Muitas pessoas que desenvolveram doença renal grave também se sentiam bem no começo. O corpo humano é extremamente resistente. Ele tenta compensar os problemas por muito tempo, mas chega um momento em que ele simplesmente não consegue mais esconder os sinais. O cansaço constante pode ser um alerta importante. Aquela sensação de fraqueza sem motivo aparente merece investigação. Algumas pessoas começam a sentir falta de energia, até para tarefas simples.
Outras percebem mais sono durante o dia ou dificuldade para caminhar pequenas distâncias, e frequentemente isso é tratado apenas como coisa da idade. Mas envelhecer não significa aceitar sofrimento silencioso. Você não precisa viver sem energia, sem disposição e sem esperança. Muitas vezes, o organismo apenas está pedindo ajuda, e quanto mais cedo os cuidados começam, maiores são as chances de preservar a saúde. É exatamente por isso que informação salva vidas. Existe também um detalhe muito importante sobre hidratação. Muitos idosos diminuem drasticamente o consumo de água por medo de urinar à noite. Outros evitam líquidos para não terem desconforto ao sair de casa. Mas a desidratação agride profundamente os rins. O corpo precisa de equilíbrio para funcionar corretamente. Claro que cada organismo possui necessidades diferentes. Pessoas com algumas doenças específicas precisam de acompanhamento médico individualizado. Mas em muitos casos, a baixa ingestão de água piora ainda mais o funcionamento renal. E o mais triste é que muita gente não faz ideia disso. Pequenos hábitos podem mudar completamente o futuro da saúde. Outro problema extremamente comum é o excesso de automedicação. Algumas pessoas tomam remédios indicados por vizinhos, amigos ou familiares sem orientação profissional. Misturam medicamentos sem saber os riscos, e lentamente os rins vão acumulando sobrecarga química. O perigo está justamente na repetição diária desses hábitos. Os rins trabalham sem descanso. Enquanto você dorme, eles continuam filtrando o sangue. Enquanto você almoça, caminha ou conversa, eles seguem funcionando silenciosamente. É um trabalho constante, delicado e essencial para a vida. E talvez você nunca tenha parado para agradecer por isso. Mas, infelizmente, muita gente só percebe a importância dos rins quando eles começam a falhar. Quando surgem exames alterados, retenção de líquidos ou limitações sérias na rotina. E nesse momento o medo aparece. O arrependimento também. Porque a pessoa percebe que ignorou pequenos sinais durante muito tempo. Eu já vi idosos chorando ao descobrir que perderam grande parte da função renal. Pessoas simples, trabalhadoras, que apenas nunca receberam orientação adequada. E sabe o que mais dói? Muitos desses casos poderiam ter sido evitados. Bastava prevenção, acompanhamento e mudança de hábitos no momento certo. Mas eu também já vi histórias emocionantes de recuperação e transformação. Pessoas que decidiram mudar a alimentação, controlar o diabetes e cuidar da pressão arterial. Aos poucos, o corpo começou a responder. A energia voltou. O inchaço diminuiu e a esperança reapareceu novamente. O organismo humano possui uma capacidade impressionante de reagir quando recebe cuidado. Mesmo depois dos 60 anos, ainda existe espaço para melhorar. Ainda existe tempo para proteger seus rins. Ainda existe tempo para preservar sua independência. Mas você precisa agir enquanto o corpo ainda consegue responder. E existe um fator emocional que muita gente ignora completamente. O estresse constante afeta diretamente o organismo. Ansiedade, tristeza e noites mal dormidas aumentam inflamações e pioram doenças silenciosas. O corpo sente tudo aquilo que a mente carrega, e muitas vezes os rins também sofrem indiretamente com isso. Por isso, cuidar da saúde vai muito além de tomar remédios. Significa cuidar da alimentação, do sono, da paz emocional e da rotina diária. Significa aprender a ouvir o corpo antes que ele precise gritar. E, principalmente, significa entender que sua vida ainda tem valor. Muito valor. Talvez você tenha passado anos cuidando dos outros, trabalhando duro, criando filhos, enfrentando dificuldades e colocando sua própria saúde em segundo plano. Mas agora chegou o momento de olhar para si mesmo com mais carinho. Porque você merece envelhecer com dignidade, merece viver com qualidade de vida. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante.
Quando foi a última vez que você fez exames para avaliar seus rins? Muitas pessoas passam anos sem verificar creatinina, glicemia ou pressão arterial corretamente. E às vezes um simples exame pode detectar algo antes que o problema avance. A prevenção começa justamente aí. Os nefrologistas fazem um alerta cada vez mais forte. A doença renal está crescendo rapidamente entre idosos, e grande parte disso está ligada aos hábitos modernos. Alimentação industrializada, excesso de açúcar, sedentarismo e medicamentos usados sem controle estão criando uma verdadeira crise silenciosa. O problema é muito maior do que parece. O mais assustador é que muitos idosos aparentam estar bem externamente, sorriem, conversam e seguem a rotina normalmente. Mas por dentro, o organismo já está sobrecarregado. E justamente por isso, esse vídeo precisa ser compartilhado. Porque alguém próximo de você pode estar em risco neste exato momento sem saber. Escreva aqui nos comentários: minha saúde merece atenção. Eu quero que você participe desse momento. Quero que esse vídeo não seja apenas informação, mas um verdadeiro despertar. Porque às vezes, uma decisão tomada hoje pode mudar completamente o futuro de uma pessoa. E nunca se esqueça disso. Envelhecer não significa desistir da saúde. Pelo contrário, é justamente depois dos 60 anos que o corpo mais precisa de cuidado, prevenção e atenção. Seu organismo lutou por você durante décadas. Agora ele precisa que você lute por ele também. Talvez você tenha cometido erros até aqui. Talvez tenha exagerado no açúcar, ignorado exames ou deixado sua saúde de lado durante muito tempo. Mas não transforme culpa em desistência. Transforme culpa em mudança. Porque ainda existe tempo para fazer diferente. Seu corpo ainda pode reagir. Seus hábitos ainda podem melhorar. Seus rins ainda podem ser protegidos. E tudo começa com pequenas escolhas feitas diariamente. Uma alimentação melhor, mais água, menos excessos e mais acompanhamento médico fazem diferença real ao longo dos anos. As doenças silenciosas avançam devagar, mas a prevenção também funciona silenciosamente. Cada copo de água, cada caminhada, cada refeição equilibrada e cada exame realizado no momento certo ajudam a proteger sua vida. E embora os resultados não apareçam imediatamente, eles chegam com o tempo. Muitas pessoas gostariam de voltar no tempo para cuidar melhor da saúde. Gostariam de ter ouvido um alerta antes que os problemas aparecessem. Gostariam de ter entendido a importância dos rins enquanto ainda havia tempo. Talvez hoje esse alerta esteja chegando exatamente para você. E se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Um irmão, uma irmã, um amigo, um vizinho ou seus pais. Porque informação pode salvar vidas. Às vezes, uma simples conversa muda completamente o destino de uma pessoa. Agora me diga aqui nos comentários: você costuma beber água suficiente durante o dia? Eu quero ler sua experiência. Quero saber de onde você está assistindo e como anda sua saúde. Porque aqui neste canal, ninguém está sozinho. Somos uma comunidade que quer envelhecer com mais saúde e esperança. E antes de terminar, eu quero que você lembre de uma última coisa. Seu corpo fala em silêncio antes das grandes doenças aparecerem. Pequenos sinais importam. Pequenos sintomas merecem atenção. E quanto mais cedo você agir, maiores serão suas chances de viver muitos anos com qualidade. Se inscreva agora no canal Dr. Alexandre Martins, o amigo dos idosos. Deixe seu like e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que podem proteger sua saúde e sua qualidade de vida. Todos os dias estamos aqui para cuidar de você, com verdade, carinho e responsabilidade. Porque enquanto houver prevenção, ainda existe esperança.